Começa agora o programa Ensino Espírita à Distância, trazendo esclarecimentos sobre a doutrina espírita de Allan Kardec. Eu sou Alessandra Zeda, estou aqui com Odete Gonçalves e hoje abordaremos o tema de O Livro dos Espíritos de Allan Kardec, que fala sobre Lei de Justiça, de Amor e de Caridade. No item 1, Justiça e Direito Natural. Então nós vamos abordar hoje do Livro dos Espíritos na pergunta 873, quando diz: o sentimento de justiça é natural ou resulta de ideias adquiridas? E diz: é de tal modo natural que nos revolta ao pensamento de uma injustiça. O progresso moral desenvolve sem dúvida esse sentimento, mas não o dá. Deus opôs no coração de todo homem. Então ele é exatamente natural por isso, né? Nós já nascemos, né? Encarnamos com essa justiça plantada em nossa ser, exatamente para quê? A gente possa se indignar com as coisas erradas, né? Procurar realmente não, vamos dizer assim, como diz, né? Se revoltar com pensamentos de injustiça, né? É importante isso. É a centelha divina que Deus deixou em nós, para nós termos o senso de justiça, responsabilidade e muito amor. Daí vem a fé, mas Deus plantou em nós, no ímã do nosso ser, em nossa alma, em nosso espírito. Ele nos deu o senso de justiça, da razão. Quer dizer, por mais irresponsável, né, que seja qualquer pessoa, no íntimo, ele sabe, ele tem noção do que é justo e do que é injusto. E o Livro dos Espíritos ainda diz: eis porque encontrareis frequentemente entre os homens simples e primitivos noções mais exatas de justiça do que entre as pessoas de muito saber. Então, o saber da justiça é inato. Pode estar aonde for, pode ser quem for, mas o raciocínio, a razão diz o que está justo, o que é honesto, o que é verdadeiro, o que é puro. E na pergunta 874, se a justiça é uma lei natural, como se explica que os homens a entendam de maneiras tão diferentes? Que se considere justo o que para o outro parece injusto? Tão comum, né? Então, o Livro dos Espíritos nos diz: é que, em geral, se misturam paixões ao julgamento, alterando esse sentimento, como acontece com a maioria de outros sentimentos naturais, e fazendo ver as coisas sob um ponto de vista falso. Isso é muito interessante para a gente chamar a atenção, porque muito importante. A justiça, né, o julgamento, ele tem que ser imparcial, né? As paixões têm que ficar de fora, né? Tem que ser tudo assim, justo na medida da razão, na medida do bom senso, na medida do equilíbrio, né? E quando essa paixão, né, que é o sentimento exacerbado, né, ela entra no julgamento, acaba distorcendo, porque envolve um sentimento que nem sempre se agrada com aquilo que de fato é justo, não é verdade? Então, aí é que acontece, né? O ponto de vista, nem sempre o que é justo para um, né, passa a ser justo para outro, né? Depende daquilo que realmente da forma de como a pessoa vê naquele momento e por qual sentimento ele está motivado naquele momento.
E pergunta: como se pode definir a justiça? A justiça consiste no respeito aos direitos de cada um. Então, se nós realmente respeitamos a opinião ou o que o outro está fazendo, está demonstrando, se nós mantemos este respeito, é porque nós entendemos que ali está certo, ali é justo. Então, a justiça consiste no respeito aos direitos de cada um. De cada um. E assim, né, o que é justo, né, nós temos as leis que regem, né, a lei humana, a lei natural, a lei divina, que rege aquilo que é justo. Então, quando a gente passa a adotar uma postura de estar se colocando no lugar do outro, né, isso é muito importante em qualquer julgamento, para que a gente sinta o que a pessoa também está sentindo e compreenda as razões dele. E o livro dos Espíritos pergunta: o que determina esses direitos? E responde: são determinados por duas coisas, a lei humana e a lei natural. Tendo os homens feito leis apropriadas aos seus costumes e ao seu caráter, essas leis estabeleceram direitos que podem variar com o progresso. Vede, se as vossas leis de hoje, sem serem perfeitas, consagram os mesmos direitos que as leis da Idade Média. Já pensou? Esses direitos superados, que vos parecem monstruosos, pareciam justos naquela época. Então, os direitos da antiguidade são os mesmos direitos de hoje. É um direito divino. Então, não muda o direito. Nós procuramos as leis, né? À medida que a população, que a humanidade vai crescendo, vai evoluindo, vai se esclarecendo, né? As leis vão sendo adaptadas a determinados costumes. Por exemplo, né? Tem países que o aborto é legalizado por lei, né? Mas não é justo, porque aí fere a lei divina, né? A lei natural. Essa é a lei dos homens. Há países que suas leis dos homens, né, elas são formuladas em virtude de costumes que envolvem essas leis naturais, né? É um processo de análise voltada para a cultura do povo mesmo, né? A sabedoria do povo. Então, aquilo ali, a lei do homem, ela é feita em virtude dos costumes mesmo. Das leis humanas e mais das leis naturais. O direito dos homens, portanto, nem sempre é conforme a justiça. Só regula algumas relações sociais, enquanto que a vida privada há uma infinidade de atos que são de competência exclusiva no Tribunal da Consciência. Então, nós sabemos que matar é crime, mas tem países aí que está praticando. Sim, como justiça dos homens. Dos homens, mas não é a justiça divina. Deus disse: não matarás. À medida que o povo vai, como eu disse, né, evoluindo mesmo, enquanto ser humano, essas leis elas vão sendo reformuladas, readaptadas, respeitando os direitos, né, das pessoas. Então, o importante é respeitar o direito de cada ser humano. E na pergunta 876 diz: fora do direito consagrado pela lei humana, qual a base da justiça fundada sobre a lei natural? O Cristo vos disse: querer para os outros o que quereis para vós mesmos. Aí está em si do Cristo, né? Aquela Toda postura a de lei. se colocar no lugar do outro quando for julgar. Deus,
pois no coração do homem a regra de toda a verdadeira justiça, pelo desejo que tem cada um de ver os seus direitos respeitados, na incerteza de que ele deve fazer para o semelhante, em dada circunstância, que o homem pergunte a si mesmo como desejaria que agissem com ele. Deus não poderia dar um guia mais seguro que a própria consciência. Então você tem condições de saber o que é o certo, o que é o errado. Porque se você não quer o mal para você, você não vai fazer o mal para o outro. Sem dúvida. Tá? Aí também nós temos a lei de retorno. Então, vamos policiar nossos pensamentos, as nossas atitudes, vamos compreender aqueles que nos cercam, porque assim eles estarão nos compreendendo. Estaremos mantendo essa comparação, esse diálogo e ao mesmo tempo usufruindo de uma paz humana, verdadeira, recíproca. E Allan Kardec comenta: o critério da verdadeira justiça é o fato de se querer para os outros aquilo que se quer para si mesmo, e não de querer para si o que se deseja, e não de querer para si o que deseja para os outros, o que não é a mesma coisa. Isso. Como não é natural que se queira o próprio mal. Se tomarmos o desejo pessoal por norma ou ponto de partida, podemos estar certos de jamais desejar ao próximo senão o bem. Desde todos os tempos e em todas as crenças, o homem procurou sempre fazer prevalecer o seu direito pessoal. O sublime da religião cristã foi tomar o direito pessoal por base do direito ao próximo. Então, assim, o melhor termômetro, né, para medir a justiça é a nossa consciência. Porque é ela que faz a gente despertar, é ela que nos cobra através da culpa, quando a gente age de forma errada, através do remorso, quando a gente toma uma atitude que venha prejudicar o outro, né? Existem vários sentimentos que nós podemos sentir diante dessa consciência. Da mesma forma de negativa, né, que é uma emoção negativa, a culpa, né, o remorso, da mesma forma, a consciência da gente também pode nos proporcionar realização, bem-estar, né, satisfação pelo feito e pelo bem feito ao outro. E quando nós estamos predispostos a fazer bem, a criar um clima de alegria, de contentamento, você vai com todo ênfase, você vai com toda vontade conversar com seu amigo, com seu filho, com seu marido, você vai de uma forma alegre, positiva, compreendendo, aceitando e tendo uma boa relação. Então os sentimentos afloram, bondade, humanidade, muitas alegrias, mas se você já vai com um sentimento mal, prevendo que algo não está muito bem, então você já vai fechada, você já vai querendo saber satisfações. Olha o seu senso de justiça. Será que você não está colocando as paixões à frente da compreensão da justiça? Então, vamos brilhar em nossa mente essa justiça que vem de Deus, aquela que eu não quero para o outro, que também não é bom para mim. Então, vamos ter essa consciência. E na pergunta 877 do Livro dos Espíritos diz:
A necessidade de viver em sociedade acarreta para o homem obrigações particulares? E diz, sim. Sem dúvida, né? E a primeira de todas é a de respeitar os direitos dos semelhantes. Aquele que respeitar esses direitos será sempre justo. Nós podemos ir nos tempos antigos, na história antiga, e ver que aqueles grandes profetas ou os grandes patriarcas, eles tinham aquele senso rigoroso de justiça, mas eles abrigavam todos os familiares, cuidavam de todos. Então, vamos respeitar o direito do outro para criar esse clima de harmonia na nossa família. E mais, no vosso mundo, onde tantos homens não praticam a lei e justiça, inclusive homens da lei, não praticam a lei de justiça, como deve. Cada um usa de represálias, e vem daí a perturbação e a confusão da vossa sociedade. É um querendo mandar mais que o outro, é um querendo ter direitos mais do que o outro. E muitos se prevalecem da própria justiça, né? Para burlar o sistema, para contrariar o outro, né? Para injustiçar o inocente, né? Isso é uma coisa muito grave, porque assim, podem até conseguir diante da lei dos homens, mas a lei divina, ela é inexorável. Ela é implacável, ela não falha, a todo instante. Tudo está sendo conduzido conforme a vontade de Deus. Isso é uma dúvida que eu não tenho. E tem mais. Aquele que pensa que está tirando algo do seu irmão, que está tomando vantagens, que está se destacando, que está enriquecendo, que está indo para um patamar mais alto, cuidado. A queda pode ser mais alta também. Então, vamos cuidar para que esse nosso senso de justiça que Deus colocou dentro de nosso coração, ele fale mais alto. Na hora de nós darmos o nosso testemunho, na hora de nós termos a nossa ação, de agirmos com um filho, com um funcionário, Não é verdade? com todos. Então, vamos criar um clima de harmonia na nossa sociedade, que pode ser a nossa casa, a nossa família, nosso trabalho, nosso centro, onde estivermos. Nós somos um pequeno núcleo dentro deste enorme mundo, que é o nosso planeta. E continuando, a vida social, ela dá direitos e impõe deveres recíprocos. Isso é muito importante. Muito importante. Você tem os seus direitos, mas você tem os seus deveres. As obrigações. E pergunta 878. Podendo o homem iludir-se quanto à extensão de seu direito, o que pode fazer para que ele conheça esses limites? Olha, tudo tem um limite. Os limites do direito que reconheceu para o seu semelhante em relação a ele próprio, na mesma circunstância e na mesma recíproca. Então, o que é de meu direito é direito do meu semelhante. Então, o meu direito vai aonde inicia o dele. O dele termina quando o meu inicia. Então, se nós tivermos esse respeito mútuo, nós estaremos fazendo uma paz. 878. Mas, se cada um se atribui a si mesmo
os direitos do semelhante, que se transforma a subordinação aos superiores? Não será isso a anarquia de todos os poderes? Os direitos naturais são os mesmos para todos os homens, desde o menor até o maior. Os direitos naturais. Os direitos naturais do homem. Então, desde o maior até o menor, somos todos iguais em matéria de direitos naturais. Deus não fez uns de limo mais puro, ou outro, todos são iguais perante ou todos são iguais perante Ele. isso. Então, esses direitos, eles são eternos. Os estabelecidos pelos homens parecem com as instituições. Isso. Importante a gente frisar que o direito natural está dentro do que rege a lei de Deus, a lei divina, né? Somos todos espíritos encarnados, somos filhos de Deus, criados igualmente, embora sejamos cada um, né, diferente um do outro, mas esse despertar da justiça, da consciência, da mesma forma que foi dada a um, foi dada a outro, né? Cada um no seu tempo, no seu despertar, mas todos foram criados igualmente. Então, de resto, cada qual sente bem a sua força ou a sua fraqueza e saberá ter sempre uma certa deferência para aquele que o merecer, por sua virtude e seu saber. É importante assinalar isso para que os que se julgam superiores conheçam os seus deveres e possam merecer essas deferências. A subordinação não estará comprometida quando a autoridade for conferida à sabedoria. Muito bem. E qual seria o caráter do homem que praticasse a justiça com toda a sua pureza? A do verdadeiro justo. A exemplo de Jesus, porque praticaria também o amor ao próximo e a caridade, sem os quais não há a verdadeira justiça. Então, a verdadeira justiça é o amor e a caridade, praticada sendo um homem justo, honesto, verdadeiro, compreensivo, puro. É preciso compreender, né, que estando cada um no seu nível de evolução, que isso depende individualmente daquilo que você planta, né, das escolhas da vida, do bom uso do seu livre-arbítrio. Então, estando cada um no seu nível de evolução, a gente não consegue um patamar de igualdade dentro dessa justiça, infelizmente, né, porque a sociedade estaria muito melhor, né, muito bem, assim, vamos dizer, livre dessa violência, né, dessa ganância, dessas brigas constantes pelo poder, entre outros aspectos que regem, né, uma democracia. Então, nós temos que entender, assim, que não há, como diz, né, Jesus, não há outro caminho. Eu sou a luz, a vida e a verdade, não é isso? O caminho, a verdade e a vida, é o contrário. E é uma busca individual. Esse caminho, essa verdade, né, é uma busca individual do ser humano. E é por isso que a gente não consegue esse patamar de igualdade. E cada um tem o seu tempo de despertar. Aqui nós queremos conversar um pouquinho com a jovem mãe que está aí educando seus filhos. Vamos despertar nesses nossos filhos a verdadeira pureza do coração, a verdadeira justiça. Vamos fazer com que
esta justiça, este amor desperto desde criança, ele brigue menos com os seus coleguinhas, ele reaja menos a uma injustiça que foi praticada contra ele. Vamos fazer com que haja mais um equilíbrio de compreensão, de amor, de fraternidade. Vamos fazer na nossa casa aquilo que nós vamos querer mais tarde que esteja lá fora, no mundo. E assim, meus amigos, nós vamos chegando ao final de mais um programa Ensino Espírita à Distância. Hoje nós aprendemos sobretudo que a justiça e a lei natural se fundamentam nos ensinamentos de Jesus Cristo, de que nunca queira para os outros aquilo que não quer para si mesmo, que o nosso direito ele termina quando inicia o direito do outro. Agradecemos, portanto, a sua audiência e esperamos encontrar com você no nosso próximo programa, para aprendermos mais um pouco sobre o Livro dos Espíritos e a doutrina de Allan Kardec.